Olá, boa tarde a todos, a todas. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Muito obrigada pela participação de vocês. Sou a Giane Zimmer, diretora executiva da Arteris, e serei a moderadora desta live. Peço, por favor, que deixem suas câmeras desligadas e também o áudio, pessoal. As perguntas vocês poderão fazer pelo chat, tá? Ao longo da apresentação, e depois nós teremos uma sessão onde a gente vai poder conversar com o Paulo. Pessoal, só lembrando que a Arteris, né, Arteris Play é uma iniciativa da Universidade Arteris de Desenvolvimento, onde a gente traz, então, temas para reflexão de vocês, para aprendizado e para desenvolvimento, né, que é extremamente apropriado aí no momento de crise. O tema hoje da live, pessoal, é Começando um Novo Futuro a partir da crise. Como crescer e sair fortalecido deste momento que estamos vivendo. O nosso convidado especial de hoje é o Paulo Machado. O Paulo é consultor dedicado à área de desenvolvimento pessoal. O Paulo ajuda pessoas a se desenvolverem e a crescerem dentro das empresas. Ele tem feito esse trabalho já há muitos anos e ele foi ligado a vários projetos ligados à ONU. O Paulo também é autor do livro O Verdadeiro Sucesso. Paulo, é um grande prazer ter você aqui conosco, conduzindo a nossa live. Pessoal, eu vou deixar vocês com o Paulo e daqui a pouquinho estamos nas perguntas e respostas, ok? Paulo, grande prazer. Por favor, assuma a nossa live daqui para frente e logo mais estaremos com as perguntas. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Paulo, muito obrigada pelo convite. E a gente está muito feliz de te receber aí como nosso convidado especial. E, por favor, compartilhe aqui com as pessoas um pouquinho da sua experiência e do seu aprendizado com relação aí ao tema, que é muito interessante, muito apropriado para os dias de hoje, né? Então, por favor, Paulo, a live está contigo aí. Muito obrigada. Imagina, Gina. Agora sim, muito obrigado, viu, pessoal? Eu tinha desativado o mudo ali, mas daí quando eu saí e entrei de novo, funcionou, tá? Então agora que estão todos me ouvindo, eu que agradeço a oportunidade de falar com a Arteris. Para mim é um grande prazer, Giane. Eu trabalho com muitas empresas, e muitas empresas, assim, eu vejo bastante, pessoas não tão interessadas no seu desenvolvimento ou empresas que não investem no desenvolvimento dos seus colaboradores. E quando tem esse casamento aí entre uma empresa que gosta de desenvolver seus colaboradores e eles, por sua vez, interessados em crescer, eu fico muito feliz e para mim é um prazer enorme de estar aqui. Pessoal, olha só. O meu objetivo aqui hoje é bem claro, eu vou ser bem objetivo para a gente poder ter tempo depois de bater um papo, mas eu gosto sempre quando eu faço uma palestra ou quando eu faço um treinamento, eu gosto de sair com um objetivo muito claro. A clareza de objetivo faz total diferença na nossa vida. E o meu objetivo aqui hoje é um tanto ambicioso, tá? Ajudar vocês a mudarem uma chave mental para, a partir dessa mudança, fazer com que vocês enxerguem esse momento que a gente está vivendo de uma forma totalmente diferente. E a partir dessa nova visão, vocês mudem suas atitudes e seus comportamentos e a partir disso comecem a construir agora um novo futuro para a vida de vocês a partir dessa crise. Pois bem, todos nós aqui, sem exceção, no mundo inteiro agora estamos diante de uma encruzilhada, de uma bifurcação. Há dois futuros possíveis que nós podemos tomar diante dessa bifurcação. E o resultado, o futuro que a gente vai colher muito em breve, quando tudo isso tiver passado, vai depender das escolhas que nós fizermos agora. Por isso eu estou aqui para ajudar, para a gente refletir junto de como nós podemos tomar as melhores decisões agora, para que quando tudo isso acabar, a gente esteja muito melhor do que quando a gente entrou nessa crise. E para começar a nossa reflexão de hoje, eu vou trazer aqui uma introdução que eu acho fantástica de um grande orador americano que já é falecido, chamado Zig Ziglar. Ele começa uma palestra fazendo 3 perguntas que eu vou fazer para vocês e quero que vocês se concentrem bastante, tá bom? Primeira pergunta. Vocês acreditam que há coisas que vocês podem fazer ao longo das próximas semanas que vão tornar a sua vida pior? Pensem mentalmente, tá? Segunda pergunta. Vocês acreditam
Na verdade, aqui a gente pode até refletir junto a uma série de coisas que, se vocês fizerem, com certeza a vida de vocês vai piorar nas próximas semanas. Por outro lado, a segunda pergunta é a seguinte: vocês acreditam que há coisas que vocês podem fazer ao longo das próximas semanas que vão tornar a vida de vocês melhor? Com certeza também há coisas que vocês podem fazer que vão tornar a vida de vocês melhor. Quer ver um exemplo prático? Maridos que estão aí nos acompanhando. Hoje vocês podem, antes de voltar para casa, parar e comprar uma flor e dar para a esposa de vocês. O que custa isso? Absolutamente nada. Agora, ela vai receber, talvez com surpresa, e vai perguntar por quê, e você fala: por nada, porque eu te amo. Simplesmente, o fato de não ter uma data especial torna o gesto ainda mais bonito. Então veja, uma simples atitude que depende só de você, que você pode fazer, e que você vai gerar um momento de felicidade para sua esposa. Eu não sei como é que é o casamento de cada um, né? Talvez algumas esposas já vão pensar que aprontou alguma coisa, mas no geral é uma coisa bonita e que só depende de vocês. E a terceira pergunta do Zig Ziglar é a seguinte. Eu fiz as duas primeiras. A terceira é a seguinte: vocês acreditam que a escolha entre a primeira opção e a segunda opção depende única e exclusivamente de vocês? Vocês vão de concordar comigo que também dependem só de vocês, das escolhas que vocês fizerem nesse momento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nesse momento há coisas que vocês, cada um de nós que estamos aqui, podem fazer que não dependem de nada, nem de ninguém. Dependem única e exclusivamente da sua própria vontade, que vão fazer a sua vida melhor, independentemente de qualquer circunstância externa. E para explicar melhor isso, para ilustrar isso de uma forma bem prática e objetiva, imaginem o seguinte: imaginem que a gente vive em dois universos diferentes. Primeiro é um universo externo, que eu chamo do universo das variáveis incontroláveis, que não dependem de você e que você não tem poder de ação sobre elas. O que é esse universo? A pandemia, a economia, as ações que os políticos vão ter e uma série de coisas que nós não temos poder sobre elas. O segundo universo é um universo interno. Aí sim, você está no comando. É um universo de coisas que dependem única e exclusivamente de vocês, da sua vontade. Então eu pergunto o seguinte: diante de tudo isso que nós estamos passando nesse momento, você pode reclamar da pandemia, da resposta que está sendo dada, da economia, das ações que estão sendo tomadas globalmente, das mudanças que estão vindo. Vai adiantar alguma coisa você ficar reclamando, esperneando, falando mais alto? Não, porque a gente não tem poder de influência sobre elas. Ou vocês podem escolher focar, mudar o foco, tirar o foco das coisas que não dependem da gente, de todas essas notícias ruins e coisas que estão acontecendo, e focar para aquilo que está ao seu alcance, no seu universo pessoal de ação, que só depende de você. Tem pessoas que estão aproveitando, por exemplo, o tempo ocioso e deixando esse tempo escorrer pelas mãos de uma maneira preguiçosa. Você, andando na contramão disso, pode optar para agora ter um despertar e, a partir desse despertar, criar um plano de ação, se planejar para que você possa ter uma série de ações neste momento que vão fazer com que você saia muito fortalecido e cresça diante de tudo isso que nós estamos passando. Aliás, talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso, mas imaginem, vocês por um acaso já pensaram que tudo isso que a gente está vivendo, tirando a parte da tragédia e tudo mais, aqui focando no nosso dia a dia do trabalho, que tudo isso pode ser uma chance de ouro para vocês finalmente conseguirem implementar, concretizar uma série de mudanças para a vida de vocês, que vocês sempre quiseram, mas que acabaram sempre sendo vencidos pela procrastinação, porque estavam anestesiados na correria do dia a dia e uma série de coisas. Então agora, esse momento que nós estamos vivendo pode ser visto como uma grande oportunidade para a gente finalmente gerar uma mudança de verdade e duradoura na nossa vida a partir de tudo isso que está acontecendo. Mas Paulo, que mudanças são essas? Que mudanças eu quero gerar na minha vida? Que mudanças eu posso começar a gerar e aproveitar esse momento que a gente está vivendo de uma forma planejada, inteligente e produtiva? Eu vou dar alguns exemplos para listar. Isso aqui é muito pessoal de cada um.
Cada um vai ter uma mudança que quer realizar na tua vida, ou que vem sonhando, ou que vem querendo realizar há muito tempo e acaba sempre procrastinando. Então pare nesse momento, você que está assistindo, e reflita um pouco sobre qual é a principal mudança que você gostaria de realizar na sua vida neste momento. Se vocês tiverem um papel, escrevam no papel. Esse exercício de você escrever vai fazer toda a diferença. Se você pudesse escolher uma coisa só, dentre todas as coisas pelas quais você poderia canalizar o seu foco, que você poderia transformar na sua vida agora, qual seria aquela única coisa que, se você conseguisse transformar, teria o maior impacto positivo na sua vida? Que se você fosse capaz de concentrar o seu foco e a sua energia em direção a essa mudança, teria o impacto mais positivo na sua vida neste momento. Pare um instante, pense e escreva qual seria essa mudança. Eu posso adivinhar que a grande maioria de vocês não tem essa resposta clara ou com um nível de clareza alto. E isso é normal, porque a maioria das pessoas caminham sem ter essa clareza. Mas o problema é que, se você não sabe qual é essa mudança, você está caminhando de certa forma sem rumo e, portanto, você não consegue ter efetividades nas suas ações para conseguir gerar essa mudança que tanto você deseja. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, de repente, se isso não estiver claro para você, mas o momento que nós estamos vivendo, ele é excelente para, por exemplo, você definir metas claras para a sua vida e para o seu trabalho. Sair um momento daquela correria do dia a dia, daquele modo automático, parar, refletir mais profundamente sobre a vida que você tem, sobre a forma como você vem conduzindo a sua vida e sobre a vida que você quer construir para si, para que a partir dessa visão clara você possa caminhar com foco em direção a ela. Deixar de ser uma pessoa que caminha sem rumo muitas vezes ou com uma falta de clareza muito grande de objetivos, parar e definir isso. E para isso tem uma forma também para você conseguir obter essa clareza. Uma outra coisa que você pode fazer no meio dessa pandemia, melhorar ou resgatar seus relacionamentos. Eu mencionei a esposa, tem muitos casamentos agora que estão indo à falência durante essa pandemia por você ficar obrigado a ficar em casa, ou pessoas que não conseguem conviver consigo mesmas, elas precisam sempre ter uma distração no trabalho, porque se elas pararem e começarem a conviver consigo mesmas, elas não conseguem. Então, você pode melhorar o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com pessoas que são importantes para você, por causa que esse distanciamento sensibiliza as pessoas e a gente pode ficar mais unido nesse momento. Uma outra coisa, hábitos. Da mesma forma, eu pergunto para você agora, você pode piorar os seus hábitos ao longo dessa pandemia, ou você pode escolher se planejar e, de uma maneira inteligente, melhorar os seus hábitos e criar uma rotina de alta performance para que você consiga aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que sempre foi muito escasso na nossa vida e agora ele se torna mais abundante. Então, da mesma forma, eu pergunto, se você tivesse o poder de transformar um hábito, um só, dentre todos aqueles que você poderia tentar transformar agora, qual seria aquele hábito que você gostaria de se comprometer a mudar a partir de agora que você acredita que iria trazer o maior benefício para a sua vida? Desperte para essas respostas, porque essas respostas são aquelas que vão te dar o direcionamento que você precisa para conseguir crescer nesse momento. Então, questão do hábito, escreva no papel que você tem qual é aquele um hábito que, se você fosse capaz de transformar, você ia ficar muito feliz e ia trazer um bem-estar enorme para a sua vida. Outra coisa. Vou interromper um minuto aqui. Sugiro o pessoal, coloque no chat as pessoas, o Paulo está perguntando aquilo que vocês mudariam, né? Eu acho legal, puderem compartilhar no chat aí, né? Jéssica já falou que voltou às aulas de música, né? Isso é muito bacana. O que é aquilo que vocês estão tendo oportunidade de fazer agora por conta da crise, né? Que se estivessem tendo que muitas vezes pegar um trânsito pesado, gastando muitas horas no deslocamento para o trabalho, chega em casa cansado, já não tem tempo mais para nada, né, gente? Então, olha qual oportunidade que vocês estão tendo agora de realizar coisas que vocês não teriam de outra forma, tá? Então, só vão colocando aí no chat para compartilhar um com os outros. Eu acho que é bacana, gente, porque eu, pelo menos, estou fazendo uma porção de coisas que eu não fazia antes, né? Bem ou mal, até cozinhando, meio mal, mas estou, que não tinha oportunidade de fazer antes, né, Paulo? Então, acho que isso você está se referindo aí, né, Paulo, da pessoa olhar como oportunidade, né?
Aproveitando também, Paulo, não te cortando aí, mas já te cortei, depois se você puder comentar um pouquinho como é que, assim, eu acho que uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje, né, é no sentido de conciliar, de fato, no mesmo espaço, o seu espaço de trabalho com o espaço de descanso. Eu tenho ouvido muitas pessoas me falarem assim, porque eu estou confinada nesse espaço aqui do trabalho, eu não consigo descansar de fato, porque tudo vira, às vezes, um trabalho direto, né? Então, como que você imagina isso, Paulo? Como é que a gente consegue, nesse momento também, fazer um pouco dessa divisão para que a gente tenha também, não uma continuidade absoluta de tudo, mas tenha um momento que a gente possa separar para a gente poder também descansar e separar um pouco as coisas no mesmo espaço físico? Obrigada, Paulo. Perfeito. Imagina, olha, agradeço aí seu comentário, é legal que as pessoas deixem aí também. Respondendo a sua pergunta, eu trabalho em home office já faz mais de 10 anos, eu sou um caso à parte, assim. Tem vantagens e desvantagens de você trabalhar em home office, inclusive mudou muito pouco para mim durante a pandemia por causa desse meu perfil. Agora, como é que você faz para conseguir dividir as coisas e conciliar? Ainda mais eu tenho 2 crianças em casa, uma pré-adolescente e uma criança, mas a minha esposa, uma série de coisas. Como é que eu consigo organizar tudo isso para ser produtivo e ter o meu momento de descanso, de lazer e tudo mais? Primeiro, eu aconselho tudo com planejamento. Se você criar blocos de tempo e você dedicar, já reservar blocos de tempo para determinadas atividades, previamente você ter um planejamento da sua semana, olha, às 18 horas eu vou encerrar, porque das 18 a tal eu vou fazer meus exercícios, minha academia, eu vou cozinhar com a minha esposa, eu vou brincar com os meus filhos, porque, Giane, tem muitas, e no meu caso, eu tenho um escritório separado do ambiente doméstico, não é possível isso para todo mundo, né, tem gente que tem que trabalhar na sala, ali, junto com as pessoas, então também contar com a colaboração das pessoas que moram com você, aproveitar esses momentos assim, eu gosto bastante de usar um aplicativo que se chama Brain FM, que ele gera umas músicas de concentração, assim, não é música normal, mas ele é feito para te deixar concentrado e focado e também para te isolar das distrações externas. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, mas a principal delas é você se programar. Eu acordo tal hora, eu começo a trabalhar tal hora, ali eu faço um intervalo de 15 minutos, daí depois eu retomo o meu trabalho, não vou checar a mídia social ou tal coisa, reserve blocos também para ver o WhatsApp, Facebook, Instagram, para você não ser tomado por isso, porque a maior dificuldade não é só você ter as pessoas ao seu redor, mas por você ser o chefe de si mesmo, as tentações estão ao seu lado a todo instante. Então, por exemplo, eu tenho algumas regras que eu, por exemplo, só vou checar minhas mídias sociais depois que eu tive 1h30 de trabalho produtivo. Aí eu paro, concentro tudo, respondo e-mail, faço tudo, tenho meu momento de lazer. A Jéssica falou de música, eu toco guitarra e violão, aqui vocês não conseguem ver, mas tem uma guitarra e um violão, tenho meus momentos. Então, cria uma semana, pega a tua agenda e comece a criar como se fossem compromissos de trabalho, os seus 15 minutos de música, a sua aula de inglês, os seus exercícios físicos. Não deixa para fazer quando der um tempo, porque se você deixar solto, não vai acontecer nunca. Então, a dica que eu dou é organize-se e planeje-se previamente, tá? Continuando só a parte de outras coisas que a gente pode melhorar aqui, autoconhecimento. Como é baixo o nosso autoconhecimento, né? Então agora é uma forma de você se descobrir também. Quais são suas fraquezas, seus talentos, seus pontos fortes, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Por exemplo, eu tenho perfil para trabalhar em home office. Eu conheço muitas pessoas que jamais iriam gostar disso. Então tem uma questão de perfil e de como você consegue fazer florescer as suas potencialidades e otimizar a sua performance. E tem tantas coisas. Você falou exercitar a sua disciplina, por exemplo. Se você precisa trabalhar em casa, você precisa ter disciplina para você conseguir se organizar. Então é uma forma de você fortalecer o seu músculo mental da disciplina, você enfrentar seus medos, você descobrir seu propósito, você praticar a bondade, a solidariedade, fazer florescer o que há de melhor em você. Então, tantas coisas legais que a gente pode aproveitar nesse momento e que daqui a pouco vão ter muitas pessoas que vão retomar a rotina normal e vão reclamar que estão sem tempo de fazer uma série de coisas, ler livros, se desenvolver, que elas não têm tempo, mas quando tiveram tempo não aproveitaram. Então, tenta aproveitar esse momento agora e se planejar para otimizar da melhor maneira possível. Mas só para não ficar muito longo aqui, eu vou avançar.
porque, e para a empresa também, Giane, você como diretora, tem uma frase muito bacana da Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, que diz que a pandemia forçou as empresas a evoluírem 20 anos em 20 dias. Então, todas essas mudanças que já estavam no horizonte acabaram acontecendo de uma forma mais brusca por causa da pandemia, e isso é uma grande oportunidade para as empresas crescerem também. E para entrar na parte final, assim, porque vocês podem falar, Paulo, muito bacana essas coisas que você está falando, conscientizando, mas eu quero ir além. Eu quero deixar uma forma prática para vocês conseguirem aplicar isso aqui que a gente está falando, para que não seja só mais uma live legal que vocês assistam, mas desligando as coisas voltem a ser como eram. Então eu vou dar uma dica rápida, bem simples. Eu poderia dar muitas dicas, mas por questão do tempo eu vou dar uma só. E a dica é a seguinte. Pega um caderno, esse caderno talvez que vocês estejam, deixe ele só para isso. E vocês vão fazer uma pergunta muito especial para esse caderno, que vocês vão ver como vai ter um impacto enorme e imediato na vida de vocês agora. Nós estamos na quinta, amanhã é sexta. Amanhã você se pergunta a seguinte questão. Quais três coisas que eu teria que concretizar neste final de semana que fariam com que eu fosse dormir no domingo à noite com aquele sentimento gostoso, de plenitude, de realização, de que foi um ótimo final de semana. Coloque 3 coisas que você gostaria de fazer e se fossem concretizadas, vocês iriam dormir com esse sentimento. Tive um jantar fantástico com a minha esposa, fiz um programa com os meus filhos com pipoca, ou fiz ali, peguei a bicicleta. Dentro da região, a gente está com pessoas em cada região, né? Então, dentro das possibilidades, mas se programe, faça isso. No domingo à noite, você vai pegar esse mesmo caderno e você vai fazer a mesma pergunta, porém relacionada à semana. Quais 3 coisas que, se eu fosse capaz de concretizar ao longo dessa semana, eu ia chegar no final da sexta-feira, no final do expediente, com aquele sentimento de que foi uma semana extremamente produtiva? Por que isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque você vai relaxar no domingo à noite para dormir, você já vai saber qual é a sua prioridade, ou as coisas que você tem que fazer ao longo da semana no trabalho, e depois você vai acordar na segunda-feira sem estar meio perdido com o que eu tenho que fazer, respondendo e-mail, respondendo demanda. Você já vai começar a sua semana focado e concentrando a sua energia naquilo que realmente importa e traz resultado. Então façam esse pequeno exercício e vocês vão ver qual a diferença enorme que isso vai gerar. E para entrar na parte final, resumindo aqui o nosso papo, a gente pode então escolher, nesse momento, nós somos livres para escolher viver de 2 formas essa pandemia. Primeira é ficar reclamando e esperneando e gritando, e isso não vai resolver nada, porque a pandemia está aí e ninguém vai conseguir escapar dela. Isso não depende de nós. O que depende de nós, e é o caminho que eu quero propor a cada um de vocês, é esquecer isso, concentrar-se em si mesmo, para que você possa aproveitar esse momento, focar em si para realizar uma série de mudanças que vão fazer com que você, a partir da concretização dessas mudanças, comecem um futuro diferente, uma vida nova a partir dessa crise que estamos vivendo, para que você não volte para a sua vida antiga, para que você use esse período especial, único na nossa geração, e enxergue ele como uma oportunidade de ouro para você conseguir concretizar essas mudanças que vão ser o ponto de início de um futuro completamente diferente para a sua vida, onde você caminha com clareza em direção aos seus sonhos, aquilo que você quer obter. Os seus sonhos, os seus objetivos, eles podem levar mais ou menos tempo para acontecerem, para se realizarem, mas eu posso garantir para cada um de vocês que a partir do momento que você define exatamente como é a vida que você quer ter, cria uma visão clara dessa vida, você tem clareza dos quais são os seus sonhos, e você começa a caminhar em direção a eles, em fazer progresso em direção a eles, a sua vida muda instantaneamente, e o momento que nós estamos vivendo é muito propício. Por isso, não desperdicem essa oportunidade única. Para finalizar, eu vou deixar uma frase de um psiquiatra austríaco que já faleceu, chamado Viktor Frankl, autor de um livro Em Busca de Sentido, um livro fantástico que eu recomendo também, que ele diz o seguinte: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a sua liberdade de escolher a sua atitude diante de qualquer circunstância da vida. Quando você pensa dessa forma, você perde aquele sentimento de impotência diante de tantas coisas e você assume novamente o controle da sua vida e você fica no comando. Então, a todos aí, eu desejo sinceramente que a reflexão de hoje possa ter sido produtiva, que vocês possam sair daqui com a energia renovada e motivados a iniciarem uma mudança positiva a partir de agora para a vida e para o trabalho de vocês,
e que esse ponto nosso hoje seja apenas um ponto de partida para que a partir de agora vocês comecem um novo futuro para a vida de vocês, repleto de realizações, sucesso e prosperidade. Muito obrigado, Giane, muito obrigado a todos, fico à disposição para bater um papo. Muito legal. Pessoal, coloquem aqui perguntas no chat, mas assim, muita coisa que tem surgido aqui, né, Paulo, dessas reflexões, é que as pessoas estão, de fato, fazendo coisas muito interessantes nesse momento, né? Então, eu tenho aqui, né, o Wallace está trocando fraldas, né, dentro de casa, trocando fralda, está achando a experiência incrível do home office, que bom, né? Aqui a Bruna está contando que está conseguindo cuidar melhor dos seus pais, né? Tem gente que está conseguindo cozinhar e fazer outras atividades, então, assim, muito bacana de as pessoas estarem conseguindo, de fato, realizar atividades que elas não conseguiriam de outra forma, né? Agora, estão pedindo aqui o nome do seu livro, né? O Segredo do Sucesso, né? O verdadeiro sucesso. Isso. Conta um pouquinho, uma mensagem assim, do teu livro que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Que eu entendo que o seu livro é um sucesso na Amazon, né? Está lá na Amazon, tem sido um sucesso, né, Paulo? Você tem ajudado aí muita gente com o livro. Que mensagem do livro que você traria para esse momento onde as pessoas estão assim ansiosas, né? Existe ainda assim um grande medo da incerteza de quando essa pandemia acaba, quando as pessoas vão estar seguras para poder circular, né, Paulo? Porque hoje as pessoas não estão se sentindo seguras para circularem. Então, apesar da gente estar sendo até muito privilegiado, né, de estar, né, trabalhando dentro de casa, nós estamos todos empregados, nós estamos com uma certa segurança, tem muita gente que está muito ansiosa, tem muita gente que está com muito medo do que virá depois dessa crise, é natural, né? Traz uma mensagem do seu livro para esse momento aqui, que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Paulo, por favor. Com prazer. Olha, em primeiro lugar, é um momento excelente também para a gente exercitar a gratidão. Muitas vezes a gente reclama muito da vida, reclama de muitas coisas, e a gente para pouco para perceber quantas coisas nós temos para sermos gratos e às vezes acabam passando desapercebidas. E esse momento é um momento excelente para a gente valorizar o nosso lar, o nosso emprego, o fato de vocês estarem agora em uma empresa sólida, de vocês estarem empregados, de vocês estarem trabalhando, quando muitas pessoas, infelizmente, estão passando por dificuldades extremas aí. Mas eu posso deixar uma mensagem de otimismo, sim, que essa pandemia, ela vai passar e vai passar em breve, se Deus quiser, porque eu tenho acompanhado bastante, se você acompanhar a curva e tudo mais, os países que já passaram, que já estão lá na frente, na Itália, eu morei na Itália, pessoal, e bem em Milão, então onde foi o pico da pandemia, uma coisa terrível, e lá a vida já está retomando ao normal. Então isso vai passar sim, e não vai demorar para passar. É claro que mudanças ficarão permanentes, a gente vai ter uma nova forma de viver, mas essa forma ela pode ser melhor do que antes. E em relação ao meu livro, bem rapidamente, esse livro, como é que ele surgiu? Eu pude morar fora, eu viajei bastante o mundo, e depois de morar fora, eu voltei para o Brasil, e daí uma bela manhã eu tive um insight, que foi esse que eu estou tentando um pouco levar a vocês, que é: como é a vida que eu quero construir para mim? Para que vida que eu estou perseguindo? Porque se eu não souber que vida é essa, como é que eu vou um dia alcançar a vida que eu quero, se eu não sei como é a vida que eu quero? É como eu tentar acertar uma flecha em um alvo que eu não enxergo, ou pior ainda, um alvo que não existe. Então, eu passei por um processo de muita transformação e descobri um propósito, que é a minha missão hoje, que é ajudar pessoas e empresas a se desenvolverem para que elas possam crescer, para que possam ter uma vida melhor. Uma vida melhor só vai ser possível para nós se nós nos desenvolvermos. Existe uma relação direta entre o quanto nós nos desenvolvemos e a qualidade da vida que a gente tem. Então eu falei, eu vou ajudar pessoas a se desenvolverem. Só que para isso eu precisei me capacitar. Então eu fui atrás dos maiores especialistas do mundo em desenvolvimento pessoal e passei mais de 10 mil horas lendo muitos livros, viajando, aprendendo com os maiores mestres que eu pude encontrar. E daí, depois de todo esse trabalho, eu resolvi, poxa, agora eu quero pegar e reunir todo esse conteúdo de 10 mil horas de uma forma prática, objetivo e aplicável para as pessoas conseguirem terem resultados na vida de cada um. E organizei esse livro em 10 princípios universais do sucesso, que são estratégia, autorresponsabilidade, autoconhecimento, metas, produtividade, motivação, hábitos, relacionamentos, propósito, excelência. Então, organizei em 10 temas e lancei esse livro na Amazon,
que foi muito bacana essa experiência, foi um resumo prático e objetivo de tudo isso que eu pude aprender e que eu quis oferecer às pessoas. Paulo, muito bacana isso. Paulo, me conta uma coisa, eu estou aproveitando um tempo aqui para um pouquinho mais de perguntinhas, já que a gente começou um pouquinho atrasado, né, até para poder conseguir ligar os equipamentos aqui, então vamos usar um pouquinho do nosso tempo aqui para algumas perguntas. E aí, a Mara está perguntando aqui no chat, se você é favorável a gente dar transparência às nossas frustrações nesse período, né? Porque a gente, como eu te falei, muitos de nós estamos muito ansiosos nesse período todo, com essas coisas que estão acontecendo, que são diferentes, né? Quem é que ia imaginar há um tempo atrás que estaríamos todos trancados dentro de casa, né? Que as praias aqui no Rio de Janeiro, as praias estão vazias, você vai para a praia, você não tem ninguém, isso é uma coisa... É surreal, quer dizer, se você me perguntasse só 3 meses atrás, eu diria que seria impossível de acontecer. Então nós estamos vivendo um momento muito único. Então, com relação às frustrações, aos nossos sentimentos, você acha que a gente deve expor isso nesse momento? Como você acha que deve ser a reação das pessoas para melhor enfrentar isso tudo? A Mara pergunta. Bacana, Mara, agradeço a pergunta, tá? Depende para quem você expõe. Vamos supor, se é uma pessoa muito próxima, eu acredito que nós devemos sim expor nossas vulnerabilidades, nossas frustrações, nossos medos, nossas angústias, porque quando a gente compartilha isso mutuamente, a gente faz com que o nosso relacionamento se aprofunde, saia de um nível superficial e você se desnuda para aquela pessoa emocionalmente e faz com que vocês tenham uma conexão mais forte. Por isso é muito importante você escolher para quem você vai, claro, se é o seu marido, se é a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, alguém de confiança, ou até propriamente o seu líder na empresa, uma pessoa que você confie, que você admira. Eu acho muito válido sim você expor. Eu tenho as minhas vulnerabilidades, a Giane tem, todos nós temos. E o fato de guardarmos elas não nos faz bem. E aqui então é um chamado, um incentivo para que a gente possa pôr para fora essas coisas, e impondo para fora você vai se sentir melhor, você vai fortalecer a sua relação com a pessoa com quem você está compartilhando isso, e você também, em contrapartida, pode oferecer também esse ombro amigo, porque aquela pessoa que está te ouvindo também às vezes tem frustrações que gostaria de compartilhar, mas nem sempre se sente segura. E quando você abre essa ponte de diálogo e oferece essa mão, estende essa mão a ela, de repente é muito salutar. Então eu acho muito válido sim. Outra pergunta aqui da Eliana, Paulo, como é que você acha que as pessoas deveriam, né, que você falou assim, das pessoas terem a oportunidade de fazerem as suas próprias escolhas, e como é que isso pode desenvolver as pessoas, e o que você acha que esse despertar na hora que você faz as suas escolhas positivas pode levar as pessoas a se sentirem depois, né? Então, você teve experiência concreta aí de fazer escolhas importantes, né? Então, conta pra gente como é que isso pode, esse processo de escolhas positivas pode, de fato, ajudar as pessoas e desse despertar, né? Desse momento aí que nós estamos vivendo. Olha só, o contrário da vitimização seria a autorresponsabilidade, que inclusive é um dos capítulos do livro, e que diz justamente sobre isso. Você é o único responsável por onde você se colocou, pela vida que você tem hoje, pelo emprego que você tem, pelo marido que você escolheu, por uma série de coisas. Quando você começa a pensar dessa forma, com esse tipo de mentalidade, você assume o controle da sua vida, porque enquanto você se vê como uma vítima de circunstâncias sobre as quais você não tem poder nenhum, você se frustra, porque você se sente impotente de mudar a realidade da sua vida. E quando você fala, não, eu sou o único responsável pela minha vida e responsável pelas minhas escolhas e pelas consequências dessas escolhas, você assume o comando. O maior erro ao meu ver, é a ausência de decisões e escolhas, a estagnação, porque muitas vezes a pessoa está ali, se depara com uma decisão e ela procrastina eternamente essa decisão e acaba ficando estagnada. E esse sim é o maior problema, Eliana, porque você vê o tempo passar, ou melhor, não vê o tempo passar, porque a gente vive de uma maneira inconsciente, muitas vezes lá se passam 1 ano, 2, 5, 10 anos, e às vezes você está num emprego que você não está fazendo o melhor da tua performance, uma série de coisas, enquanto que você toma uma decisão, desde que seja uma decisão responsável, ponderada, lúcida, e essa decisão às vezes não dá certo, você ainda vai ter o progresso do aprendizado, de corrigir suas falhas, de permanecer em constante movimento e evolução. O problema
problema é a estagnação, a ausência de mudança, a ausência de escolha, e de repente quando você olha para trás, você está ali há 5 anos fazendo a mesma coisa, vivendo o mesmo tipo de vida, sendo a mesma pessoa que você era 5 anos atrás, porém 5 anos mais velha. Então, sou muito favorável também à questão de você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, pela sua vida, e tomar as decisões que você acredita de uma maneira responsável, com o coração aberto, para que você possa continuar evoluindo. Certo ou errado, se for certo, ótimo, você cresceu. Se for errado, ótimo, você aprendeu, você pode corrigir, pode crescer a partir dessa correção. Paulo, uma última pergunta aqui, que nós já estamos chegando ao final da nossa live, né, pessoal? Então, tem uma última pergunta aqui da Cláudia. Como sair de um ciclo de repetições, né? Quando a gente se encontra, às vezes quer um resultado diferente, mas continua fazendo a mesma coisa, né? Como é que, na sua visão, a gente consegue sair de um ciclo de repetições, onde a gente repete sempre as mesmas atitudes, apesar de ter um desejo de produzir coisas diferentes, né? Qual é a dica final aí que você daria para a gente para sair desse ciclo repetitivo que a gente se encontra muitas vezes, Paulo? Olha, esse despertar é muito importante que a Cláudia menciona, porque muitas pessoas vão ter ele só lá no final da vida. Quando já estão no final da caminhada, percebem, poxa, olham para trás e veem, eu vivi uma vida tão aquém do que eu realmente era capaz, eu podia ter sido uma pessoa muito melhor, podia ter feito muito mais coisa, mas por viver de uma forma inconsciente, anestesiada, presa a esse ciclo de repetição, eu acabei ficando refém de uma mediocridade, e agora é tarde demais para voltar atrás. Então, para nós que não é tarde demais para voltar, esse despertar, muitas vezes, ele vem de duas formas. Ou você tem um insight, acontece alguma coisa na sua vida e a partir dali você começa a mudar, ou através de um estímulo externo, que eu espero, inclusive, que essa nossa live seja esse estímulo externo para despertar, para puxar a orelha assim, ou despertar uma pulga atrás da orelha de muitas pessoas agora, que realmente, poxa, eu posso mais, eu tô vivendo no modo automático, eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, e eu sei que eu posso viver muito melhor que isso, eu sei que eu posso trabalhar muito melhor que isso, e quero, a partir desse estímulo externo, iniciar um processo consciente para me tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos. Isso que é o desenvolvimento pessoal. A grande questão é como. E como o nosso tempo não permite, eu vou entrar nas minhas considerações finais, até para deixar um agradecimento, e vou deixar uma forma de vocês iniciarem esse processo para aqueles que quiserem, pode ser? Pois não, Paulo. Então, por favor, na nossa fase final aqui, deixa uma mensagem para o pessoal, né? E para que eles possam se sentir inspirados agora nesse momento final, por favor. Bacana. Olha, primeiro agradecer você mais uma vez, Giane Arteles, a todos aí, a Jéssica, a Eliana, a todos, a Letícia, claro, todos que estiveram participando e tornaram isso possível. E eu vou deixar uma frase, e no final eu vou deixar meu contato, mas eu tenho um presente especial para vocês, que acompanharam essa live até o final. Primeiro, a frase que eu queria que vocês marcassem e anotassem, se possível, é a frase que é a base de toda a minha filosofia de vida e de trabalho, que é a seguinte, ela foi proferida por Jim Rohn e diz o seguinte: o sucesso não é algo que você persegue. O sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Ou seja, em vez de sair caçando o sucesso como alguém que caça borboletas, concentre seus esforços em si mesmo, em se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos, em se desenvolver, em fazer florescer as suas potencialidades, que o sucesso na sua vida vai ser a consequência dessa tua atitude. E para finalizar, eu vou deixar os meus contatos, mas o presente que eu gostaria de deixar é o meu livro. Eu preparei um PDF da versão resumida do meu livro. Quem se interessou não precisa comprar, eu vou presentear todos que assistiram agora. É só vocês acessarem paulomachado.com/arteres, que lá vai estar o livro esperando para vocês, a versão em PDF, e espero que a partir desse livro, como a Cláudia mencionou, vocês possam ter esse despertar, esse estímulo externo que vão tirar vocês da inércia do dia a dia e vão fazer com que vocês caminhem a partir de agora de uma maneira consciente rumo à vida que vocês querem ter. Muito bacana, Paulo. Muito obrigada aí pelo presente, um presentão aí para nossa live, né? Para nossa turma, né, pessoal? Muito legal, muito bom mesmo. Vamos ler com carinho o livro e vamos nos inspirar para nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Que acho que você colocou muito bem. Vamos inspirar outras pessoas, que isso é o verdadeiro sucesso, né? Antes de tudo, né? Muito bom. Olha, eu queria agradecer muito, Paulo, você ter vindo. Nosso convidado muito especial, eu gostei muito, momento muito importante para a gente tá junto aí, né? Um momento de crise que todo mundo precisa tá junto, cooperando, tá recebendo
carinho, podendo compartilhar conhecimento. Então, eu acho que você trouxe para a gente muitas ideias bacanas, nos inspirou bastante. Eu quero muito agradecer a sua presença, viu, Paulo, e a de todos aqui, né? E esperamos poder estar em outras jornadas aí contigo, né? Podemos estar juntos aí novamente. Então, muito obrigada, Paulo, por você ter vindo, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, tá? E, pessoal, não esqueçam de compartilhar, curtir a nossa universidade, né? A Universidade Arteris, que é muito bacana nesses eventos. Então, a gente está presente aí. A universidade é de todos, é de vocês. Por favor, curtam. Muito obrigada, Paulo. Até a próxima, então. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Abraço.